Olá, tudo bem com você? Meu nome é Angélis Ariadne. Eu estou aqui para conversar com você sobre a comunicação. Sim, a comunicação ela pode salvar o teu filho ou a tua filha. Como que a comunicação salvaria o meu filho de um abuso sexual? Como eu faço isso? Que sinais os meus filhos podem dar caso esteja acontecendo alguma coisa? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, a comunicação. Como fortalecer um vínculo tão especial entre pais e filhos, ter uma boa comunicação e ainda assim conversar sobre um tema tão delicado como o abuso sexual? Como é que eu faço isso? Eu nunca passei por essa situação, mas no momento eu vou ter que fazer isso. Como é que faz isso então, Angélis? Vocês precisam entender que a comunicação é o início de tudo. Você precisa dar espaço para o teu filho, um ambiente seguro, uma escuta ativa, para que ele entenda que ele está no seu lar, num lugar que ele pode errar, em um lugar que as pessoas irão ensinar, respeitando aquele indivíduo, aquela criança. Essa criança, ela vai errar bastante, porque ela está no processo. Quando os pais têm essa comunicação livre, essa comunicação respeitosa, é muito fácil criar esse vínculo. A criança então entende que ela pode conversar sobre tudo. Qualquer curiosidade que tiver, ela vai perguntar para uma pessoa que realmente ela confia, o pai e a mãe. Mas como fazer tudo isso? No mundo tão difícil hoje, onde a gente quer velar, proteger os nossos filhos de tudo, mas não tem como proteger de tudo o tempo todo, porque nós não ficamos com os nossos filhos 24 horas. Então a melhor forma é preparar. E como que eu vou preparar? Com a comunicação. Preciso conversar com o meu filho. De uma forma que eu não tenho que impor, mas que ele entenda que o que eu estou falando é sério, que ele entenda que aquilo é para a vida dele, para o bem dele, que ele me escute de verdade. O grande desafio hoje é que nós, na nossa geração, nós não fomos criados dessa forma. Nós não tivemos uma comunicação tão aberta assim. E como é que eu vou passar isso para o meu filho? Como? Se vale aquele ditado? Cada um dá só o que tem? Na verdade, não. A gente aprende. Ao longo da vida a gente vai aprendendo o tempo todo. Mas nós precisamos buscar esse conhecimento. A criança vem para nós como um papel em branco. E você precisa colocar ali na vida dela também a parte da proteção. Quando ela vai vivendo, ela vai tendo essas experiências, você vai observando e vai orientando essa criança, para que ela, quando estiver no momento de perigo, ela saber o que fazer. Seja verdadeiro, fale, mostre o mundo com todas as belezas que ele tem, mas com os defeitos também. O mundo não é tão bonito assim, tem as partes ruins. E muitas vezes nós, pais, queremos proteger os nossos filhos dessa parte. E não queremos mostrar as partes ruins, mas nós temos que mostrar sim, temos que ensinar como que eles devem fazer, como se fosse o rio e suas margens, dando limites e explicando até onde ele pode ir. Porque se ele for, o que vai acontecer ali? E seja sempre verdadeiro também com os teus sentimentos. Mostre-se vulnerável. Nós temos os nossos defeitos, as nossas vulnerabilidades, e quando a criança vê isso, quando ela vê que você também sofre, que você também erra, é muito importante para a conexão, para que ela veja que você realmente está falando a verdade. Se você errar, peça desculpas. É tão importante isso. Isso é um dos maiores exemplos que você pode dar. Quando errar, você também se arrependa, mostre ali que você errou e peça desculpas. Isso é conexão. É você se despir das partes de perfeição que a gente quer mostrar e mostrar realmente o mundo como ele é. Quando você realmente se conecta com o seu filho, tudo que você ensinar vai ser aprendido. E quando a criança se mostrar em perigo, mostre que você está ali, junto com ela. É interessante quando a criança vê esse mundo tão feio, tão difícil, com tantas tempestades, mas que tem alguém ali para protegê-la. Tem alguém ali por ela.
Valide as suas emoções, converse com ela sobre todos os seus sentimentos, mostre que o que ela está vivendo é normal, não acontece só com ela. Por que eu estou falando isso? Porque quando há essa comunicação entre os pais e os filhos, é óbvio que quando acontecer alguma coisa com ela, ela vai correr e contar. Para quem? Para quem ela tem essa conexão, que são os pais. Então, é muito importante que vocês tenham essa comunicação direta e sincera com os seus filhos, porque assim eles vão contar para você quando acontecer alguma coisa. A partir de que idade eu posso conversar sobre esse tema com meu filho? Sobre sexualidade, sobre abuso sexual, proteção ao corpo? Gente, não tem idade. Quanto mais cedo, melhor. Na verdade, deveria começar desde o ventre. Desde o ventre. Quando você está ali com a sua barriga crescendo, você sente que tem uma vida dentro de você. Converse com seu filho desde ali. Mostre que ele é amado, que ele é querido, que ele é desejado. Às vezes até não foi planejado, veio de surpresa. Porque uma notícia dessa, quando você está recebendo uma vida no teu lar, nossa, que legal, você está sendo abençoado. Você está sendo abençoado. Então, com alegria, aceite essa notícia e vai vivendo esse momento em que ele está dentro de você e ali você vai conversando sobre todo esse amor, esse lar que vocês estão preparando para ele. Quando a criança nasce, então, de 0 a 2 anos, que é o comecinho de tudo, onde ela depende até para comer, depende de você, da sua higiene e tudo mais, é a primeira infância que está sendo iniciada, você pode começar a dizer, ensinando as partes do corpo, falando, né, onde é o nariz, a gente sempre faz essas brincadeiras, musiquinhas, e assim a criança vai aprendendo cada parte do seu corpo. E você vai mostrando que cada parte é importante. Mostre para ela quem são as pessoas que estão ali para protegê-la na hora de fazer a higiene. Na hora de tocar nas partes íntimas com muito respeito, muito carinho, sem se demorar tanto, é realmente só para fazer a limpeza. E vai conversando com ela. Esse momento também a criança aprende muito, é uma esponja, tudo que você fala é aprendido de uma forma tão viva, porque o vínculo é muito, muito forte ali, que é o vínculo do apego. Então aproveite esse momento também. Dos 3 aos 6 anos, a criança já entende mais, a comunicação já está fluindo, ela já fala, já conversa, já mostra, já fala o que ela está sentindo. Aproveite esse momento para aprofundar mais sobre o assunto. Ali você fala quem é que pode tocar ou não no seu corpinho, qual é o toque do bem, o toque ruim. Ensine as 4 regras da proteção. Dizer não, gritar, sair correndo daquele lugar e contar para uma pessoa de confiança. E que essa pessoa seja você, né? Tomara, porque se você mantém essa conexão, com certeza ela vai vir contar para você. Vocês viram como é importante a comunicação? E dos 6 em diante? Vamos falar sobre isso. Chegamos então à segunda infância. Gente, a segunda infância é um problema para algumas famílias. Sabe por quê? Porque nessa parte, nessa fase da vida, infelizmente alguns pais deixam de lado aquela criança. A segunda infância geralmente é esquecida. Por que eu me delonguei aqui? Vamos parar nesse momento para falar com vocês. Porque a gente acha que a criança já sabe. Nossa, ela já sabe tomar banho sozinha, já faz as coisas sozinha, só vou dando os comandos aqui. E você não dá muita atenção para o teu filho nessa parte. Só que nessa parte ela ainda continua observando tudo que você faz. Você é o exemplo dessa família. Tudo que você fala, a forma como você fala. Ela vai absorvendo tudo aquilo. E ela vai guardando, principalmente quando ela é negligenciada, quando ela é esquecida, como eu falei para vocês. Quando a gente não dá muita atenção. A criança vem conversar algo com você e você tá ali no celular e fala, aham, tá bom, tá, é. A criança sabe que você não está dando tanta importância assim. Você precisa olhar nos olhos, você precisa dar essa devida atenção, ter momentos de qualidade com os seus filhos. Nesse momento você vai se aprofundar mais ainda neste assunto do abuso sexual. Filho, com quem você conversou hoje? Quem são seus professores? Quem é que está chegando perto de você? Alguém tocou em você? Quando acontecer, não deixa, faça isso. Você precisa demonstrar que você está ali ainda. Não é porque a criança cresceu um pouquinho que pronto, já pode deixar de lado.
Mas infelizmente a maioria faz isso. Como eu falei para vocês, a criança ela vai percebendo e vai se calando, vai se recuando, vai se fechando. Toda aquela comunicação que estava aberta, né? Aquela conexão, ela vai se apagando. Infelizmente isso acontece. E aí, quando a criança entra na puberdade, que é o momento onde ela vai realmente perceber mudanças no teu corpo, nos hormônios, em toda a tua experiência, até a forma de ver o outro gênero muda, ela se vê perdida. Por quê? Porque aquela conexão não tem mais. Vocês viram como é importante? Ela já não confia tanto mais nos pais para contar que ela sentiu alguma coisa, que tem alguma coisa mudando no seu corpinho, que agora tem pelos em certos lugares que ela não tinha, que começou a sentir coisas diferentes, ela não tem mais confiança. Cadê aquela comunicação que tinha? Não tem mais. É muito grave isso. A gente, como pais, às vezes a gente esquece que na segunda infância é tão importante quanto a primeira. Não é só porque na primeira infância a criança depende totalmente de você, que na segunda você pode largar. Geralmente os pais que têm o segundo filho ou o filho após essa criança que cresceu um pouquinho e está na segunda infância, a atenção dos pais vai para essa outra criança. Então ela se vê realmente num lugar inseguro. Ela fica preocupada porque ela se vê sozinha com tantas mudanças acontecendo. E vocês sabem, depois da puberdade vem então a adolescência. É por isso que quando essa criança cresce, depois da puberdade vem a adolescência, e ela fica tão diferente que a gente não reconhece. Nossa, meu filho agora só fica dentro do quarto, não consigo mais ver. É o tempo todo com esse capuz, com esse moletom, o que está acontecendo? Fulano, sai do quarto um pouco. Quando você entra no quarto, meu Deus, você é tão fechado aqui, que tá parecendo um mofo, um cheiro estranho, porque só fica aqui dentro. Gente, sabe por que isso acontece? Porque lembra que antes ali, na segunda infância, ela foi se fechando? Aí a gente não percebe, porque a gente está negligenciando. Quando ela entra, então, nessa parte da adolescência, ela está realmente toda fechada. E ela literalmente entra por dentro do quarto, a gente chama de geração do quarto. E aí o que acontece? Você quer ter essa conexão de novo, mas não tem. Por quê? Porque ali ela foi negligenciada, foi esquecida. Então ela se fechou. Na adolescência você fala, epa, meu filho cresceu, tá diferente. Nossa, ele não conversa mais comigo, ele não fala mais comigo. Começa a acontecer tantas coisas ali dentro daquele quarto, no mundo dele sozinho, que ele tem mais confiança nos amigos do que nos pais. Sabe por quê? Porque os amigos estão vivendo a mesma experiência que eles. E aquela conexão se perdeu. E não é por culpa deles. É por nossa culpa. Por quê? Porque a gente esqueceu. Deixou eles de lado no momento que eles também precisavam. E aquela conexão foi perdida. Entende, gente, como é sério isso? A comunicação é tão importante em todos os momentos da infância. Não é só no início. Aí quando você quer restabelecer isso de novo na adolescência, não tem como. Perdeu-se, tem um muro ali, sabe? E ela não tem mais essa confiança em você de contar tudo que está acontecendo. É raro quando o adolescente tem ainda essa conexão com os pais. Por isso que a gente vê tantas histórias que falam assim, nossa, como que os pais não viram isso que estava acontecendo com esse adolescente? Nossa, como que os pais não perceberam? Não, não é isso, gente. É porque realmente ele estava realmente fechado para os pais. E os pais não conseguem ter essa conexão com os filhos. É por isso que eu estou falando esse alerta para vocês. Como é que você vai proteger os teus filhos se você não tem mais essa conexão? Geralmente, é na segunda infância, dos 7 até a adolescência, que acontece o abuso sexual. Geralmente, quando os filhos estão esquecidos. Lembra que eu falei que a gente esquece os filhos nesse momento? Que a gente não olha mais para eles? Nosso olhar agora está para o próximo filho, ou agora que ele cresceu, agora vou retomar a minha carreira, vou voltar para a minha parte profissional. O teu olhar está todo para isso. E não olha para a criança. E é geralmente nessa fase que acontece o abuso sexual. Até porque é nessa fase que, com a puberdade, o corpo da criança vai mudando também.
Os abusadores, estão de olho. Só observando quem é a presa fácil. Quem é aquela criança vulnerável que os pais não estão prestando atenção? Vou pegar esta criança porque com certeza essa criança não vai contar com os pais, porque ela não tem conexão com os pais. Isso é muito grave. E infelizmente são poucos os pais que prestam atenção nisso. Quero falar para vocês agora quais são alguns sinais que a criança e o adolescente demonstram quando estão sofrendo esse tipo de violência. Tem alguns aqui que eu fiz uma lista. Por exemplo, medo repentino das pessoas. Sabe quando a criança, de repente, do nada, ela começou a ter medo de pessoas, principalmente de outro sexo. Parar de comer algo que ela sempre comeu, algo que ela sempre gostou, de repente, do nada, ela não quer mais. Não, mãe, não quero. Não querer ir a lugares específicos com a família. Preste atenção nisso. Quando a criança demonstra tal lugar, ela sempre ia, de repente ela não gosta mais de ir naquele lugar. O mesmo com certas pessoas. Ela começa a se mostrar diferente com pessoas que ela tinha intimidade, que ela tinha ali uma flexibilidade de brincar, de ficar ali junto. De repente, do nada, essa criança não quero mais. Dá um sorriso meio estranho, desconfortável. Presta atenção neste comportamento. Não querer ficar perto de alguém, quando ela também tem regressão no seu comportamento, por exemplo, fazer xixi na cama novamente, coisa que ela só fazia quando era criança, bem pequena, voltar a chupar dedo ou ter algumas atitudes regressivas no seu comportamento. Comportamento sexualizado para a tua idade. Quando ela tem um comportamento que mostre muito o teu corpo, quando ela quer mostrar ali demais a forma como ela anda, a forma como ela fala, a forma como ela se preocupa com a roupa, demais para a idade dela, também pode ser um sinal. Agressividade, isolamento, tristeza, apatia, automutilação, vermelhidão ou infecção nas partes genitais de uma forma que não, do nada, sem motivo. Dificuldade para sentar ou andar. Queda, de repente, assim, repentina no rendimento escolar. Um olhar triste e sem esperança, sabe? Aquela criança que olha sem o brilho nos olhos. Cleptomania também é um dos sinais. Gente, quer dizer que se aparecer estes sinais aqui, meu filho está passando por isso? Não. Eu estou dando alguns sinais para vocês observarem e investigarem. Porque a criança ela vai mostrar alguma mudança no teu comportamento. Só que os pais, quando estão de olho em outra coisa, prestando atenção na sua rotina, não prestam atenção nessas mudanças. E há muitos outros sinais. Isso aqui é só um alerta para que vocês prestem atenção. Opa, alguma coisa mudou. Façam uma investigação. Porque isso pode ser que ela esteja, então, sofrendo esse tipo de violência. E quais são os possíveis sinais de um abusador? Já vou falar para vocês, o abusador não tem cara. Geralmente o abusador, ele é uma pessoa maravilhosa. Todo mundo gosta. Sabe aquela pessoa que ninguém imagina? E pode ser homem e mulher também. Triste isso, né? A gente fica com medo de qualquer pessoa que chega perto do nosso filho. Gente, é para ter medo mesmo. E ficar de olho. Alguns sinais, eu fiz algumas listas aqui também para vocês entenderem alguns itens para observar nas pessoas que rodeiam a tua família. Porque geralmente o abuso acontece dentro da tua casa, em lugares que a criança está acostumada. Então preste bem atenção nestes sinais. Uma aproximação excessiva, sabe? Não estou falando daquela pessoa que gosta de criança, mas sabe aquela pessoa que quer ficar o tempo todo com criança e esquece de ficar com os adultos? Fala, não, e prefere estar com as crianças o tempo todo, sempre. Fica de olho. Pode ser um sinal. Outro item é ela rompe limites físicos ou emocionais. Sabe aquela pessoa que faz tudo pelo teu filho?
Se a criança desejou alguma coisa, ela é a primeira a ir lá e comprar, não é nem os pais. Ela faz algumas brincadeiras também que a criança fica desconfortável. Sabe as cosquinhas? Quando exagera demais, isso também é um sinal. Oferece presentes constantes. Toda vez que vai encontrar com a família, ela leva um presente para aquela criança específica. Geralmente, quando tem mais do que uma criança, ela leva para aquela. Ela deixa bem claro que aquela criança é a preferida dele. Cria segredos com a criança. Ela tem uma intimidade que até os pais observam, nossa, fulano consegue falar com ela. Nem a gente consegue. Ela cria momentos que ela conversa de todos os assuntos e a criança confia nela. Ela isola a criança de outras crianças e das pessoas da família. Ela cria momentos para ficar sozinho com a criança. Vamos brincar daquele brinquedo que você gosta, principalmente de lá no teu quarto, lá no de videogame, aquele brinquedo que você ama, para que ele fique num lugar separado, para que ela tenha momentos sozinho com aquela criança. Fique de olho neste sinal. Esse sinal, gente, é muito importante. E pode ser o avô, o tio, a tia, sabe? Outro sinal, sair para passear. Pega só aquela criança e vai sair para passear, para comprar um sorvete, para comprar uma roupa, alguma coisa que ela queira. A criança vai toda feliz achando que é realmente aquele passeio, mas na verdade é só uma armadilha. Então preste atenção nestes sinais. O abusador sempre vai criar formas de ficar sozinho com a criança. Ela se infiltra muito fácil, ela tem acesso às crianças. Sabe aquela pessoa que tem uma facilidade para enganar os pais e estar ali com aquela criança. O tempo todo, ela se torna o melhor amigo da criança. Apresenta, às vezes, um histórico nebuloso. Onde a fumaça, gente, há fogo. Se a pessoa apresentou alguma história, fique de olho. É perigoso. Sonda aí quem são as pessoas que rodeiam a tua família, que estão convivendo com vocês. Isso é muito perigoso. Exposição à sexualidade, quando a pessoa está mostrando, falando, né, mostrando vídeos para os filhos, cuidado. Quando ela, vem que vê um vídeo e mostra. Começa de pouquinho e vai aumentando. E ela cria uma dependência emocional com aquela criança. Sabe quando chega a fazer até ameaças? Olha, se você não fizer isso, eu não vou ser mais ser teu amigo. Eu vou contar para o teu pai e para tua mãe. E aí começa então a criança a ficar presa a essa pessoa. Fique atento a todos os sinais, porque eles dão sinais também. O problema é que a gente nunca está de olho. Quais as orientações, então, aos pais para que nada disso aconteça? Como eu falei para vocês, estabeleça a conexão no início, durante também ao crescimento da criança, o tempo todo até ela ser adolescente, certo? Uma comunicação verdadeira. Ensine a criança as regras da proteção. Esteja atento a tudo o que acontece. Pergunte, estimule, converse. Preste atenção nas pessoas que os seus filhos estão conhecendo. Seja uma pessoa presente. Pergunte quem são seus professores. Esteja presente na escola. Converse com os seus filhos o tempo todo. Saiba como é a vida deles. Qual é a rotina deles, o que eles gostam, o que eles não gostam. Preste atenção no teu filho. Certo? E caso aconteça este mal, infelizmente a gente não está presente o tempo todo, caso aconteça isso, quando o teu filho vier conversar com você, escute, mas escute de uma forma que você não vai manipular essa conversa. Seu tio pegou em você? Pegou aonde? Pegou? Não, deixa ele contar tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu. Quando você terminar de ouvir aquele relato, não invalide. Será mesmo? Mas será que você não está enganado? Aquela pessoa nunca faria isso com você, ela gosta tanto de você. Gente, é muito raro uma criança mentir sobre isso. Porque ela não quer entrar num problema. A gente geralmente vê a criança, ela mente para sair de um problema. Ela não mente para entrar em um problema, sabe? E mesmo que seja o teu marido, mãe, você precisa entender que isso realmente acontece.
Você precisa validar o que a tua filha está falando, o que teu filho está falando. E aí? Você vai dar, então, a validade devida para o teu filho, porque ele está falando? O que você vai fazer? Quando o teu filho contar algo assim, valide o sentimento, valide, acolha, é um acolhimento. Você precisa entender que aquilo é de verdade. E você fala, meu filho, eu acredito em você, minha filha, eu acredito em você. Dá um abraço e fala, nós vamos lutar por isso, pela tua justiça. Não sei se isso vai ser, como é que se diz? Se a gente vai conseguir alcançar essa justiça, mas nós vamos lutar. Eu tô aqui por você. Você sabe por quê, mãe? Sabe por quê, pai? Porque só o fato de você lutar pelo teu filho, mesmo você, às vezes, sabendo que isso não vai dar em nada, a gente sabe que, infelizmente, nossa justiça é falha. O teu filho tá vendo que tem alguém por ele. Então, só isso já ameniza muito do sofrimento da criança. Então, é importante isso, que você tenha, depois que você viu todo o relato, procure um profissional, vai atrás de psicólogo, você precisa ajudar essa criança, mas também denunciar. Você precisa ir nos órgãos cabíveis para denunciar, porque o teu filho está vendo o que você está fazendo, e aí ele vai entender que realmente você está validando o que ele disse, que tem alguém lutando por ele, isso é maravilhoso. Porque quando a criança chega a contar para os pais, e os pais não validam essa história, não acreditam no que ela contou, é outra violência, como se fosse uma facada no coração. É outra violência que a criança está sofrendo, sabe? Porque não tem ninguém acreditou em mim, a pessoa que eu mais me sentia segura, a pessoa que eu achei que ia lutar por mim, essa pessoa não acreditou em mim. Então não quero que isso aconteça na tua família, mãe e pai. Vocês precisam denunciar, vocês precisam lutar pelos seus filhos. Mesmo que toda a família, mesmo que todo mundo da comunidade, da igreja, fique contra vocês. Essa criança precisa de você. Denuncie. Depois de muitos anos, quase 30 anos depois, você ainda pode denunciar. Porque, gente, se tem uma coisa que eu posso falar para vocês, por experiência própria, é que, infelizmente, depois que acontecer todo esse mal, não tem como voltar atrás. É por isso que é tão importante ensinar os nossos filhos a se protegerem, porque depois que aconteceu, não tem como voltar atrás. A partir do momento que a tua criança entrou em contato com esse mal, a infância dela nunca mais vai ser a mesma, a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Ela vai acabar com a infância ali. Essa violência tem esse poder de acabar com a infância da criança. E nunca mais a vida dela vai ser a mesma. O mal só piora quando a gente não dá essa devida validação para os nossos filhos. Então é muito importante. A cada vez eu vou trazer mais informações sobre esse assunto, porque é muito importante. Nós estamos aqui no canal Amor que Ensina. Eu gostaria muito que você chamasse as pessoas para assistirem, divulgue, compartilhe, se inscreva neste canal, porque nós trazemos informações como estas, importantíssimas para a família, para a proteção das crianças. E eu não tenho como fazer isso por você, o que eu posso fazer aqui é compartilhar com você este conhecimento, mas eu gostaria muito que você me ajudasse com isso. Porque a gente percebe aí pelas informações, pelas notícias, que o nosso mundo está difícil demais. E se nós não fizermos a nossa parte, como cidadãos, como pais, que mundo nós vamos oferecer para os nossos filhos? Então eu conto com você. Toda semana nós temos episódios novos aqui, com muitas informações. Se você tem alguma ideia, quer saber sobre alguma coisa, sobre algum assunto, coloque aí nos comentários, que a gente está sempre conversando aí, interagindo com o público também, para que a gente saiba, né? E eu também entenda o que você precisa saber aí, qual é a sua dúvida sobre alguns determinados assuntos. Muito obrigada mais uma vez, eu espero muito ter ajudado com essas informações. E não fique com essas informações para você compartilhar, tá bom? Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Até a próxima semana. Tchau, tchau.